Vamos lá, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite, graças e paz a todos. Boa noite mais uma vez. Já oramos, dando início aqui, como é praxe, a nossa gravação. Quero ler um texto bíblico para a gente começar aqui o nosso momento tão lindo e tão rico de ensino. Hoje é a nossa terceira aula de educação religiosa. Amém, meus irmãos? Olha, abram suas Bíblias em dois textos, João 15, 5 e Romanos. Romanos 8, 35. João 15, 5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém, meus irmãos? Amém. Sem o nosso mestre, nós não somos nada. Como acabamos de orar, eu louvo a Deus porque hoje, pela misericórdia do Pai, faço bodas de prata do ministério pastoral. Então, eu sei que se eu cheguei até aqui, não foi por causa do conhecimento teológico, não foi por causa da dedicação, porque me sinto um homem, modéstia à parte, dedicado, mas foi pela graça do Nazareno, sendo repousada sobre mim, e eu acredito que ele também tem derramado graça sobre cada um de vocês. E ele vai nos ajudar na caminhada. Amém, meus irmãos? E nessa caminhada a gente vai dar frutos, muitos frutos. Amém? Amém. E agora o segundo texto, Romanos 8, 35. Olha que fantástico. Vou fazer uma citação desse texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E o 36, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Amém, meus irmãos? Deus nos dará graça e força de vencermos, porque mesmo sendo ovelhas dele, somos ovelhas que rugem. Ele conduz a nossa vida, ele é o nosso pastor supremo e ele nos dará êxito. Nos dará êxito no ministério, na vida e no ensino. E seremos bênção ensinando as verdades deles a muitas pessoas, a muitas almas, proclamando o evangelho. Por quê? Porque sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Depender dele é crer que ele nos sustenta em tudo. Amém? E a pauta de hoje, meus irmãos, hoje a gente vai ter uma aula bem interessante, bem rica. Eu tinha pedido para vocês assistirem o vídeo do Pierluigi Piazzi. Tá aprendendo. Hein, filhote? Tá pensando o quê? Tione Lúcio. Não é assim? Tô aprendendo, tô aprendendo. Uma hora vai desenferrujar. Pierluigi Piazzi, cantando. Johnny Lúcio. Não, quase. Johnny Lúcio. É assim, Johnny? Como que é? Dione Lúcio. Johnny Lúcio. Ele já canta para baixo. Lúcio. Minha filha até olhou até agora assim. O que você tá falando, pai? Tá tirando onda bastante. Até olhou assim agora. O que é isso, pai? Quem? Minha filha. Glória a Deus. É aprendendo, irmão. Olha, meus irmãos, eu me lembro de um dia, eu sempre gostei de aprender, eu me recordo de uma ocasião em que eu estava
tinha sido promovido de office boy para o garoto da Xerox. E logo na sequência eu fui cuidar do Telex. Puxa vida. E um dos diretores, ele vendo o meu desejo de crescer e de aprender, ele dizia assim: calma, calma, é uma coisa por dia, é uma coisa por dia. E eu nunca mais me esqueci que aquele diretor me instruía. E é uma coisa por dia. Pode ver que nosso aprendizado é constante e contínuo, né? E seria bom, num primeiro momento, se fosse tudo de uma vez. Mas Deus escolheu ser aos poucos. É o método do mestre. Amém? Então, meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre a palestra, né? Eduque seus filhos para a vida, do professor Piazzi. Vamos também trabalhar sobre algumas teorias pedagógicas. Estaremos falando também sobre valores e conceitos e verdadeira espiritualidade. Entraremos na apostila, naquela parte do Sermão do Monte, e por último, nós estaremos indo para um outro slide, tá bom? Então, agora aqui, antes de irmos para o debate do vídeo, todos vocês assistiram o vídeo do professor? E aí, bom, antes do debate, o que vocês acharam do vídeo? Maravilhoso. Eu tava com uma dúvida, era um vídeo só ou era aqueles 3? Era um só. Os outros eu dei como vídeos extras. Inclusive, eu até pedi para que meu filho assistisse e ele anotasse 10 pontos principais do que ele mais gostou da palestra. E falar nisso, ele ainda não me entregou ainda os 10 pontos. Bom, mas... eu gostei e vou pedir os 10 pontos para o meu aluno também. Ah, ótimo. Ótimo. Mas é fantástico, né, Gil? Fantástico. 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 Felipe Rente, quer comentar alguma coisa? Eu assisti, mas assisti meio capengando, não tava tão corrido, tava com sono. Eu ouvi o áudio que o senhor mandou, depois assisti ele na sequência. Mas o que mais chamou a atenção na palestra foi quando ele disse que saiu um dado, né, de quantos alunos nós tínhamos no Brasil, e ele comentou num jornal, o pessoal ficou até meio assim no jornal, que nós temos tantos alunos, porém temos poucos estudantes. Esse é um ponto interessante. Alunos nós temos demais. Verba para educação nós temos de sobra. Mas e estudantes? Aí é que está uma questão importante e chave para a pedagogia brasileira. Eu acho que esse é um ponto importante. Estudantes. Mas você tem muito. Dos vídeos, você assistiu os 3 ou só um? Ou qual que você assistiu? Você não lembra? Um só. Mas você lembra qual que foi que você assistiu? Foi o primeiro. É o primeiro que está na lista. Acho que foi o primeiro. Ah, então tá bom. Maravilha. E a pesquisa, né, inclusive, que é feita com relação aos países, né, e o lugar que nós estamos no isso. A questão isso do daí QI, foi um absurdo, né? Ótimo. A gente já vai entrar nele, a gente já vai entrar nos assuntos, que eu quero gastar um tempo aqui com vocês, porque aula dada... Aula estudada. Hoje, ele acrescenta, né? Então, Johnny, quer comentar alguma coisa sobre o vídeo? Só de início, gostou do vídeo? Eu quero pedir perdão, porque eu não lembrei que tinha que assistir, então eu não assisti. Então, tá bom. Então, assista, né? Mas, assim, o prazo era para hoje, para pegar a nota cheia, hein? Posso assistir aqui, então? Peraí, vai ganhar nota parcial. Beleza. Tá bom? Porque eu quero fazer assim, irmãos, porque o debate fica mais acalorado. Nosso debate já. As ideias, elas consolidam. Quando nós assistimos um vídeo, uma aula, uma palestra, estudamos ela, debatemos ela, os valores e todo o conceito e todo o aprendizado daquela aula, nós, lembra da primeira aula? Acomodamos o conhecimento. Então, tá bom, pastor Johnny? Tem problema, mas assiste, você vai ganhar nota parcial. Agora, irmãos, deixa eu fazer aqui na minha introdução.
eu vou estar passando para vocês agora, no nosso grupo de WhatsApp, nesse instante, uma outra palestra que eu quero que vocês tomem nota. É uma palestra está aqui. Quero que vocês assistam também essa palestra. Deixa eu compartilhar no WhatsApp de vocês. Já está lá. Quero fazer agora um comentário bem breve dessa palestra. Deixa eu só abrir aqui. Meus irmãos, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, que eu aprendi com esse pedagogo. Antônio Novoa. Alguém já ouviu falar de Antônio Novoa? Não, eu não. Antônio Novoa, ele foi reitor da Universidade de Coimbra. Meu filho, algum tempo atrás, começou um curso de Química no Instituto Federal e ele iniciou o curso de licenciatura. Então, eu soube que o Antônio Novoa tinha ido até o Instituto Federal. E, inclusive, eu procurei essa palestra que eu assisti dele aqui no Instituto Federal, mas eu procurei tanto no site do Instituto Federal quanto em outros lugares, parece que já tiraram do ar. Então, eu estive procurando um outro vídeo e eu quero passar para vocês esse vídeo que eu estou publicando aqui. Não, vocês podem assistir ele, não tem prazo para declarar esse não. Sempre eu vou estar dizendo na aula qual é o para a próxima aula, tá bom? Esse daqui é só para vocês conhecerem quem ele é. Ele vai trabalhar sobre desafios do trabalho e formação docentes. Esse pedagogo, ele é uma das maiores autoridades. Ele é uma das maiores autoridades na pedagogia contemporânea no mundo. Então, ele deu uma palestra aqui no Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo. Então, eu peguei essa palestra para passar para vocês conhecerem um pouco das ideias dele. Porque quando ele esteve aqui no Instituto Federal, meus irmãos, e eu quero fazer aqui esse comentário nessa introdução, ele tinha falado desafios do trabalho e formação dos docentes, ou melhor, aqui no Instituto Federal não lembro qual que foi o tema dele. O tema dele tinha sido outro. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. E eu acho que eu deixei aberto, sim, ó. Isso. Quando ele veio para o Instituto Federal, ele trabalhou sobre esse tema, ser professor no caos do mundo, desafios e possibilidades. E eu procurei demais essa palestra. Essa palestra acabou sendo no dia 24 de outubro de 2017. Não achei, eu queria passar exatamente essa. Mas o que eu queria destacar para vocês? Algumas ideias do professor Novoa. Qual é a ideia que eu queria destacar aqui nessa introdução? É o seguinte: o professor Antônio Novoa, o reitor, ele fala que a história da pedagogia passou por 3 grandes transformações na história mundial. 3. A primeira
revolução da pedagogia na história humana foi quando houve a descoberta da escrita. Seja ela cuneiforme, seja ela hieroglifo, seja ela a escrita de uma forma geral. Quando o ser humano conseguiu passar a sua ideia a outro, ou a outros povos, ou a outras gerações por meio da escrita, ali foi uma revolução. E o que você acha dessa ideia, irmãos? Vou fazer aqui um... A partir daí, você começa a sistematizar as ideias, né? O que mais? Sistematiza. Sistematiza, você guarda essas ideias de forma escrita, você armazena as ideias, né? Para que outro possa aprender. Exatamente. Além de se sistematizar, você não só faz isso, mas você conserva, você guarda. Se o seu filho não aprendeu, seu neto vai aprender. Se não é o seu neto, é o bisneto. Não é o bisneto, é o tataraneto. Não é assim? Se não é a sua comunidade aqui, é a outra comunidade. Ou seja, o poder da escrita, o poder que está entre você registrar o seu conhecimento e passar esse conhecimento para outro ou para outras gerações anos depois, é perpetuar o conhecimento, não é? Fantástico. Me tinha me fugido a palavra, mas é a preservação da história, né? Exatamente, preservação da história, muito bem. Exatamente. Então, o que acontece? O que vocês acham sobre a tese do professor Novoa, quando ele fala isso? Que na pedagogia, a primeira e a maior descoberta foi a capacidade de descobrir uma maneira de escrever. Agora, percebam, cada idioma, cada língua, ou cada tronco linguístico, né? Eu não sei se vocês sabem, eu aprendi com o Dr. Paulo no seminário que ele me dizia que todas as línguas no mundo, elas estão em duas bases. Ou elas são indo-europeias ou elas são semíticas. Indo-europeia é a língua que desencadeia na língua latina, no nosso escrito. Pode ver que todos os nossos escritos são bem parecidos. O espanhol, o inglês, as escritas são semelhantes, né? E os semíticos são as escritas orientais. O japonês, o chinês, o árabe. Pode ver que eles escrevem de uma outra forma. Tem nada a ver com a nossa caligrafia, com a nossa composição. Até algumas nações escrevem até ao contrário. O livro começa do outro lado do que é para nós. Mas percebam, não importa. O importante é que foi armazenado, foi preservado aquele conhecimento por meio da escrita e tudo isso foi sendo aperfeiçoado. O que vocês acham disso? Jill, Johnny, o que vocês gostariam de comentar sobre a ideia do professor Novoa? Eu acredito que assim, o sentido principal mesmo é isso daí que o Felipe falou, né? A preservação, né? A escrita, ela preserva, né? O ensino, aquilo que é valioso. Eu mesmo, assim, um exemplo assim bem, talvez pequeno, os meus esboços de pregação, anos depois, quando eu os pego para ler, assim, e ver o que eu escrevi, né, me sobressalta, assim, aos olhos algumas coisas que na época que eu estava escrevendo não me passou pela mente. E é algo impressionante, né, a escrita, né. Eu acredito que é mais isso daí, o fato de preservar o ensino. Pedagogia escrita, eu acho que parte mais para esse lado. Muito bem. Para gerações futuras. Joia. Johnny? Pastor, eu não tenho a acrescentar, não. Eu penso igual ao Felipe e ao Gil. Maravilha. Né? É isso aí. Eu fiz essa pergunta, claro, já dando aqui um caminho, que na realidade não é uma ideia minha, é do Antônio Novoa, mas por que eu estou falando sobre ela? Para realmente mostrar para vocês o poder de uma descoberta. Nós sabemos, nós como cristãos, como seguidores do Evangelho, nós acreditamos que Deus cria todas as coisas, que Deus ele realmente nos cria no Éden,
depois da queda, Adão e Eva saem do Éden, mas assim, nós não temos, segundo a tradição judaica cristã, quando foi que o ser humano começou a desenvolver a sua escrita. O que nós temos é que depois que Adão e Eva são expulsos, aí depois a população da Terra aumenta, e aí a população ela quer o quê? Construir a Torre de Babel. E aí Deus, inclusive, na Torre de Babel, como castigo, divide as nações, os povos, e as línguas são agora são divididas. Lembra que eu falei há pouco do que o pastor e o doutor Paulo tinham ensinado? Que todas as línguas, elas acabam vindo para dois troncos, semítico e o indo-europeu. E dessa forma a gente entende que um dia era um único tronco, era um único dialeto, que atesta para a Torre de Babel. Então, quando foi que o ser humano começou a escrever? Quando foi que ele aprimorou? Quem foi? Nós não temos esse dado histórico ou bíblico. A gente só sabe que eles já sabiam e que em algum momento Deus disse para Moisés, Moisés escreva, e ele escreveu. E ele escreve. E aí nós sabemos que o povo judeu tinha um dialeto, tinha uma maneira de escrever, uma caligrafia, tinha um vocabulário, tinha um alfabeto. Pastor, o alfabeto hebraico veio lá do Éden? Não sei, são coisas que nós não sabemos. Mas uma coisa é fato, a gente tem que dar uma palmatória, que depois, assim como até hoje, enquanto o homem vai se evoluindo, a língua ela vai se aperfeiçoando, ela vai tendo as suas divisões, ela vai tendo as suas mutações. E eu fiz questão de citar isso porque Antônio Novoa fala que na pedagogia o fator da escrita foi fundamental, como a maior descoberta da antiguidade. Então foi a grande revolução, o homem que não sabia ler e escrever e o homem que sabe ler e escrever. Indiferente do debate darwinista, da evolução, porque aqui, quando a gente começa a falar isso, o homem que sabia ler e escrever e o homem que não sabia ler e escrever, a gente parece que está entrando nesse campo. Não vamos entrar nesse campo, porque até hoje em dia, com toda a tecnologia, ciência que temos, tem pessoas que não aprenderam a ler e escrever e tem pessoas que aprenderam a ler e escrever. E quando eu falo ler e escrever, eu entro dentro da questão da educação, é saber somar, é saber dividir, é saber fazer contas, ou seja, é ser alfabetizado, é a preservação do conhecimento e é a transmissão do conhecimento, né? Então, pode ver, tem pessoas que não sabem ler e escrever. Eu conheço pessoas até hoje que não sabem ler e escrever. Então, olha o quanto faz falta uma pessoa que não sabe ler e escrever e uma pessoa que sabe ler e escrever. Uma pessoa que foi educada e outra pessoa que não é. A segunda maior revolução, segundo Novoa, na pedagogia se dá na descoberta da imprensa e na popularização da imprensa. Lembra quando foi descoberto a imprensa com Gutenberg? Lembram disso? Que ano que foi, aproximadamente? Aí, tô ruim com datas, né, pastor? Mas tem alguns séculos, não? Acho que uns 4, 5 séculos atrás. Exatamente, filhote. Foi ali bem do ladinho da Reforma Protestante. Tanto é que Lutero fez muito uso disso. Porque lembram, Lutero tinha traduzido a Bíblia do latim, ou melhor, do grego e do hebraico, para o alemão. Pastor, 1439, para ser mais exato. 1439, exatamente. Muito obrigado, meu irmão. Imagina. E o que acontece? Até então, um livro como a nossa Bíblia, por exemplo, para que uma pessoa escrevesse, ela precisava ter um trabalhão violento. Era um escriba. Existiam pessoas que cuidavam só dessa área. Imagina
como que o livro ele era precioso durante, eu diria, até a descoberta da imprensa. Porque, irmão, se queimasse uma biblioteca, como que você ia recompor tudo aquilo? Se muitos livros eram apenas 1 ou 2 exemplares, tinha um aqui, outro só em outro país, imagina. Então, somente as famílias nobres, somente os monastérios que tinham biblioteca, os reis, e mesmo assim era tudo muito limitado. Com a descoberta da imprensa, com Gutenberg, o próprio Lutero, logo na sequência, depois que ele traduz a Bíblia para o alemão, ele manda imprimir e solta a Bíblia. Então, muitas pessoas tiveram acesso à literatura. Olha que coisa fantástica. Então, segundo Gutenberg, segundo Antônio Novoa, a segunda grande revolução no ensino, na pedagogia, foi com a imprensa. Vocês concordam comigo, irmãos? Poder que isso gerou em se popularizar o conhecimento? Concordo. Querem comentar alguma coisa? Tranquilo até aí? Essa questão de você popularizar o conhecimento para tiranos e para totalitários, como se tornou os católicos na era medieval, foi uma derrota e tanto, né? Sim, sim. Porque você, a partir desse momento, você tendo a Bíblia agora nas mãos daqueles que eles chamavam de leigos, e ainda chamam, era terrível, porque agora não se tem mais o monopólio do conhecer, né? Exatamente. Tanto é, só para você ter uma ideia, Felipe, quando Lutero está no monastério fazendo o seu seminário, ele ganha uma Bíblia de um bispo. Porque naqueles dias, quem possuía uma Bíblia? Geralmente era a própria biblioteca ou simplesmente os grandes líderes. E Lutero, ele não tinha uma Bíblia. Ó, olha que loucura, não? Você está fazendo um seminário teológico para se tornar um líder religioso e você não tem a sua Bíblia de estudo. Você tinha que pegar a Bíblia que está na biblioteca. Então, o bispo de uma certa cidade, de uma certa região, deu para Lutero uma Bíblia. Ele começa a ler aquela Bíblia, se não me falha a memória, era uma Bíblia em latim. E ali a vida dele é transformada pela leitura da Bíblia Sagrada, e aí onde ele tem o interesse de continuar estudando a Bíblia e vai para as línguas originais. Porque a história de Lutero ela é bem curiosa. Lutero ele era estudante de advocacia, ele estava voltando de algum lugar quando caiu uma grande tempestade, caiu um raio muito forte. Esse raio estava Lutero e um amigo, o amigo dele morre e ele não. Então, logo depois disso, Lutero, ao ver que Deus tinha preservado a vida dele, ele foi para o monastério, porque ele pensou, depois de uma experiência como essa, meu amigo morre, eu não, Deus tem uma obra na minha vida. E ele está no monastério e lá ele ganha uma Bíblia. Eu quero acreditar que esse bispo que deu a Bíblia para Lutero devia ficar morrendo de raiva, porque foi a Bíblia a razão de toda a reforma protestante, né, e de toda a cisão. Mas assim, o que eu quero destacar aqui é essa segunda grande revolução. Olha, estou fazendo essa introdução um pouco longa, irmãos, porque essas informações de Antônio Novoa foram fantásticas quando eu assisti a palestra dele aqui do Instituto Federal e falei assim, fantástico essa citação, essa tese e o que ele ensinou agora em terceiro lugar, porque ele disse o seguinte, a primeira grande revolução foi a descoberta da escrita, a segunda grande revolução foi a impressa e a terceira grande revolução na pedagogia para Antônio Novoa sabe o quê? Sabe o que ele diz que é a terceira grande revolução? Internet? Exatamente. Mundo tecnológico. Mundo tecnológico. O que nós estamos vivendo agora como sociedade, como povo, como mudanças. Ó, e podem ver que ele estava argumentando, e essa palestra que eu ouvi dele foi em 2017, antes da pandemia. Então, ele já estava
na palestra dele, articulando sobre essas questões de usar a internet, de ser mais profundo, de fazer uma interação socioeducativa e pedagógica com os alunos. Por quê? Porque, de fato, irmãos, é um momento que veio para mudar a nossa vida, veio para nos acrescentar e veio para ficar. Então, Antônio Novoa fala isso, e logo depois de 2017, vem aí, em especial, final de 2019, vem o Covid-19, e a gente passou pela pandemia e nós praticamente tivemos que reaprender. Eu até diria que se não fosse a pandemia, nós estaríamos... A nossa geração seria uma geração de transição para grandes mudanças tecnológicas. Concorda? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Se não viesse a pandemia, muitos de nós teríamos contato com a internet, teríamos, faríamos cursos pela internet, faríamos, mas possivelmente nós não teríamos essa imersão no mundo digital como ocorreu depois da pandemia. A pandemia forçou a gente a aprender a trabalhar online, a poder se reunir online, a estudar online, ou seja, a vida digital se tornou parte da nossa vida, assim como o carro. O carro se tornou parte da nossa vida, o avião se tornou parte da nossa vida. Podem ver que na história da humanidade, quando a gente pensa sobre a história do transporte, a gente sai de uma carroça, sai de um jegue, vai para um carro automatizado, vai para uma locomotiva, vai para um navio, vai para um avião, vai para um Boeing. Olha quanta coisa aconteceu. Vai para um trem-bala. Aí eu pergunto, dá para voltar atrás a ficar andando de jegue? Não, a gente tem o jegue. Não sei se vocês conhecem a história, inclusive, do transporte brasileiro. Dizem que no começo do nosso século passado houve uma mudança muito grande, porque quem tinha jegues no país era o meio de transporte antes da criação do automóvel mais cobiçado. Então, uma pessoa que tinha bois, tinha cavalos, tinha jegues, ele tinha ali como fazer. Ele era o caminhoneiro do bairro, entendeu? As pessoas precisavam de jegue para transportar as coisas. Você geralmente não tinha muitos, então tinham pessoas específicas que cuidavam de jegue mesmo, que era para fazer transporte. E quando veio os automóveis, que vieram os caminhões, muitas pessoas continuaram ainda dizendo, não, esse negócio de caminhão não vai dar certo, isso daí vai falir. A gente sempre usou o jegue a vida toda e, bom, isso é um detalhe do mundo dos negócios. É óbvio que quem tinha, né, a quantidade imensa de jegue acabou falindo, né, porque veio o caminhão e hoje a gente conhece a história. Hoje é caminhão, hoje é trem e aí vai. Então, interessante, né? É uma história que muda. A gente tem que saber que as coisas estão em profunda mutação. Agora, é óbvio, né, irmãos? É óbvio. Estamos dizendo aqui como acréscimos. Nunca nada se comparará à interação social, à vida presencial, mas nós não podemos negar do poder que é hoje a informação. Inclusive, eu quero dar para vocês aqui um caminho super interessante daqui, ó. Quero mostrar para vocês algo muito legal. Estão vendo aí minha página? Não consigo agora ver vocês? Dá para ver sim. Tá? Estão vendo essa página? A USP. Isso, exatamente. Olha que interessante, meus irmãos. Olha que fantástico. Vocês podem entrar aqui na página da USP e vocês podem fazer o seu cadastro. E vocês podem, hoje, por exemplo, que nem eu vou passar para vocês um material que você cria o seu cadastro, mesmo você não estudando na USP. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só que legal. Olha que legal aqui.
Aqui, olha, Correntes Pedagógicas do século XXI, parte 1. Aqui é uma página da USP mostrando um material disponível àqueles que querem aprender mais sobre a disciplina de educação. Aqui ele dá a ementa, dá os objetivos, aí tem vários vídeos, a apresentação, função social da escola, os desafios da escola contemporânea, correntes pedagógicas do século XX e XXI, demandas sociais, perspectivas do fracasso escolar, a formação do professor, a parte 1 e parte 2. Ou seja, fica aqui uma dica para vocês fazerem o seu cadastro e poderem entrar aqui. E não é só isso, aqui você tem, eu diria, várias graduações, graduação, pós-graduação, um material muito legal, meus irmãos, muito legal aqui. Eu pergunto para vocês, né, de uma forma bem objetiva, quando que a gente poderia ter um acesso à USP, materiais da USP, da Unicamp, materiais de Harvard, de outros países, entrar na Universidade de Jerusalém? Quando que nós poderíamos entrar, por exemplo, na Universidade de Coimbra? Fazer um curso hoje, se de repente vocês estiverem interessados, hoje tem cursos e pós-graduações e tem graduações de vários cursos, inclusive existe um material, só para vocês terem uma ideia, que é um material, é uma faculdade, um amigo meu, inclusive, ele faz engenharia de produção em EAD. Um grupo de universidades federais se uniram, criaram grades de vários cursos, tem pedagogia, tem engenharia, tem, se eu não me engano, administração, e você presta o vestibular, como você prestaria numa faculdade normal, aqueles que querem entrar via Enem também parece que podem utilizar a nota do Enem, e você faz um curso da sua casa. Ou seja, você consegue fazer com o seu horário uma faculdade federal de engenharia reconhecida no nosso país todo. Então, é uma revolução e a gente tem que saber aproveitar isso muito bem para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Querem comentar alguma coisa? Não só a questão do ensino, mas hoje é possível você conhecer outros países pela tela do seu computador, né? Você anda pelas ruas do país, você entra dentro de museu, você consegue acesso a muita coisa. Então, realmente é uma revolução, né? Sabendo usar a internet, tem muito a acrescentar. Sim, sim. Não, a internet bem usada é maravilhosa, né, Felipe? O problema é como tudo, né, na vida. Você pode ver, televisão, ela usada de forma errada, ela é uma praga. A música usada de forma errada, a religião usada de forma errada. Então, eu fiz questão de, nessa introdução, falar de Antônio Novoa e citar um reitor da Universidade de Coimbra, uma das maiores autoridades da pedagogia, para vocês poderem aprender. Por exemplo, eu ainda não fiz pedagogia, mas eu pretendo fazer pedagogia. Sou estudioso sobre um assunto. Por que eu pretendo um dia fazer pedagogia, se Deus me permitir? Para poder servir melhor ao nosso seminário, para poder ter um currículo onde eu possa, quem sabe, até expandir mais as áreas de ensino na nossa igreja. No entanto, como a nossa proposta aqui é educação religiosa, então eu continuo aprendendo para poder servir melhor os meus irmãos. Tá bom, meus irmãos? Tá? Então a primeira grande revolução é o domínio da escrita. Segunda grande revolução, a imprensa. Terceira grande revolução, revolução digital. Aproveitemos isso, meus irmãos. Aproveitemos para educar as pessoas, para transmitir o conhecimento. Podem ver, meus irmãos, essa palestra que eu aprendi do professor Antônio Novoa, foi meu filho quem disse para mim.
pai, veio um reitor da Universidade de Coimbra, você que gosta desse assunto, é uma das maiores autoridades. Eu falei, filho, passa para mim um link. Peguei o link e assisti. Onde que eu possivelmente teria um contato com o reitor de Coimbra? Nunca teria. E só não fui assistir presencialmente porque já tinha sido, senão eu teria pego o ingresso para ir lá prestigiar. Porque, irmãos, pensem nisso. Olha que privilégio. Hoje, a internet, as redes sociais, o mundo tecnológico, a gente tem o armazenamento de todo o conhecimento em perspectiva de texto, de vídeo, de áudio, de arte. É fantástico isso. É fantástico. E a gente, como servos de Deus, tem que explorar isso e tem que perpetuar. Porque, irmãos, pensem nisso, né? Naquele áudio que eu passei para vocês ouvirem, vocês ouviram o áudio do momento de decisão? O momento de decisão pode ser entregue até semana que vem, tá bom? Porque hoje a gente não vai debater nele. Até semana que vem. Mas vocês veem que ali naquele áudio, por exemplo, que são dois especialistas da área de comunicação, eles falam o quê? Que um pastor ele tem um desafio imenso, um professor, principalmente o pastor, porque semanalmente ele tem que criar algo novo. Enquanto que uma empresa de comunicação, uma emissora de comunicação, eles gastam um dinheiro violento, tem uma equipe violenta, pessoas trabalhando 24 horas por dia praticamente para eles criarem um programa por semana. Uma equipe gigante. Aí eles têm vídeo, áudio, tem arte, tem cenário, tem... E o pastor tem o quê? A ideia, a inspiração, e eles têm que, olha só, semanalmente, aí soma ao ensino de domingo, aí soma as aulas que ele vai dar de seminário, a aula de escola bíblica, ou seja, irmãos, se nós pudermos perpetuar os nossos ensinos, aquilo que passamos e deixarmos como um legado para a posteridade, é fantástico. Eu, por exemplo, aqui, irmãos, quando eu pego um livro de Spurgeon, eu fico pensando, se o livro de Spurgeon já é maravilhoso, imagina ver Spurgeon pregar. Imagina poder ver John Wesley se posicionar diante de uma tribuna. Dizem que John Wesley era bem pequenininho, né? 1,66 m. A gente acha que ele era um homem zarrão. Já Whitefield, dizem que Whitefield tinha uma presença de palco, porque ele foi criado num ambiente de uma família artística. Então, Whitefield, até tinha um escritor que dizia assim, como ele queria, era um artista da época, poder dizer um ó de Whitefield. Tamanha era o domínio vocal de Whitefield. Dizem Whitefield que quando ele começava a pregar, certa ocasião, ele estava pregando para algumas pessoas nobres, e me parece, se não me falha a memória, era um rei ou era um príncipe, e de repente Whitefield falando que pessoas estavam indo para o abismo, uma das pessoas pulavam, se levantavam, tipo, ele vai cair. Tamanho era o convencimento de Whitefield em pregar. Agora pense Whitefield nos nossos dias. Pregando num púlpito, com um cenário, com um telão, pelo amor de Deus, gravando uma mensagem. E aí a gente vê algo bem parecido com Billy Graham. Irmãos, sejamos honestos. Fomos muito felizes de poder ver as mensagens de Billy Graham nos ginásios, nos campos de futebol. Quem já viu Billy Graham pregando? Não é maravilhoso, meus irmãos? Maravilhoso. Então, se a gente puder perpetuar de coisas pequenas às grandes, essa terceira revolução chegou para ficar e a gente tem que explorar. Se não, meus irmãos, é a mesma coisa do que dizer o seguinte, eu estou feliz com jegue, entendeu? Se Deus, sabe aquele simplismo cego e burro? Que muitas vezes a gente quer dizer o seguinte, não, eu não preciso de tecnologia. Aí eu digo, irmão, na tua casa você tem máquina de lavar? Na tua casa você tem micro-ondas? Tem fogão elétrico? Ou não, você faz ainda fogo, faz a lenha. É assim? Estão entendendo? Muitas vezes a gente quer seguir a Deus no simplismo para demonstrar até uma vaidade de que nós somos melhores do que os outros. Meus irmãos, se Deus nos deu ferramentas melhores, usemos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Porque ninguém aqui vai para a igreja de jegue, né? Se não tiver carro, vai de condução.
Vai a pé porque mora perto, né, Felipe? Mas jegue não. Jegue boy não. Então, eu estou falando tudo isso, irmãos, para mostrar o seguinte: quando Deus nos dá uma coisa, a gente tem que saber ser ensinável. E a gente tem que poder potencializar aquilo. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? Gostaram da ideia de Novo? Faz sentido ou não faz a tese de Novo? Fantástico, né? Eu estou gastando esse tempo para mostrar, irmãos, que em cada revolução humana foi uma descoberta fantástica. Então, que a gente possa explorar. Por exemplo, ninguém pega livro aqui que o outro escreveu. A gente compra um livro, não é verdade? Você não chega para o seu pai e fala, mãe, pega o livro lá e repassa para mim, porque eu quero um livro. Você vai aonde? Você vai numa biblioteca. Hoje você compra o seu livro digital. Por quê? Porque você hoje tem o acesso de ter o quê? Um Kindle, um e-book, um tablet, não é? A gente usa as nossas ferramentas. Por que a gente não fica pegando manuscritos escritos aí há séculos? Porque não se usa mais. Ah, eu sou contra isso? Claro que não. Isso tudo teve sua utilidade no passado. Pastor, e quando vai vir a quarta revolução? Não sei. Estamos ainda na terceira. E a quarta, o que vai ser? Não sei. Nem sei como vai ser. Mas uma coisa eu sei, a gente pode explorar essa terceira. Bom, agora, gastando mais um tempo, falando um pouco sobre o material da aula do professor Pierluigi Piazzi. Bom, vamos lá, meus irmãos. O que vocês acharam sobre... Comentem agora, quem tomou nota pode pegar as notas, porque eu acho que vale a pena a gente gastar esse minuto aqui reprisando tudo aquilo que a gente aprendeu. Pode começar, Gil. Bom, não tomei nota. Ouvi, na verdade, né, o vídeo indo trabalhar por 2 vezes, mas o que me espantou assim foi a colocação do Brasil, né, naquele censo lá de QI, né, de inteligência, o Brasil em penúltimo lugar, se eu não estou enganado. E achei muito interessante também a maneira dele colocar esse ponto que o Felipe falou, né, que do estudante, né, e que aprender é escrever. Isso eu consegui gravar bem. Aprender não é ler, não é você... Até ele deu um exemplo muito interessante, né? Algumas pessoas fazem curso de leitura dinâmica, mas na verdade estão jogando tempo no lixo, porque ele fala que aprender realmente é escrever. Isso eu consegui guardar aqui dentro de mim, né? Tem algumas coisas também que foram muito Vamos por interessantes, parte, né? Que nem mas por enquanto não consigo. ele comenta muito sobre a diferença entre decorar e aprender, né? Comenta um pouco, Gil, sobre isso. Decorar e aprender, de fato. Deixa eu ver se eu me lembro algo que ele falou a respeito disso. Felipe, quer comentar alguma coisa sobre isso? Comento já, pastor. Ele fala sobre... Eu lembrei um pouco. Ele fala que, né, nós temos 2 partes, né, que é o nosso cérebro. Exatamente. Que uma é das informações e a outra é como se fosse o HD de um computador que... Exatamente. Ele fala que é o burro e o gênio. Sim, é isso mesmo. Muito bem. Burro, ele usa o termo burro porque a gente decora com o burro. Ou seja, ele até brinca quando o aluno vai fazer prova, a mãe diz assim, menino, desliga a TV porque amanhã você tem prova. Né? Lembra disso? E aí ele fala, tem que prender essa mãe. Essa mãe tem que mandar prender. É muito engraçado, cara. É muito O engraçado. vídeo é muito bom, muito bom. Porque ele mostra que quando um aluno vai fazer uma prova e no dia anterior ele estuda, esse aluno tem visão de futuro, porque geralmente o aluno diz, mãe, me acorda meia hora mais cedo. É. E Porque dormiu e você esqueceu, já era. absorve o que você acabou de ler na parte da memória onde você não necessariamente aprende, mas decora,
E aí você faz a prova e tira boas notas, ou seja, tiramos boas notas, foi o que eu disse semana passada. Irmãos, ficou claro para mim, pela primeira vez na minha vida, ao ouvir o professor Piazzi. Eu confesso para vocês que foi assim uma eureka, né? A palavra eureka, ela vem de um termo que é literalmente acender uma luz, é uma luz, né? É do grego, eureka é luz, é luz na mente. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, a vida toda eu fui um bom aluno, mas de que forma? Um bom aluno decorando e não aprendendo. Decorar é diferente. Porque quando a gente decora, a gente usa a parte do cérebro, mas quando a gente aprende, a gente jamais esquece, porque vai para o HD. E é que nem ele comparou a andar de bicicleta. Quem aprende nunca mais esquece. Nunca esquece. Exatamente. Então pode falar, Johnny, pode falar, Felipe. Bom, não vou fazer o comentário a respeito dele, até porque eu não assisti, mas com relação a decorar e aprender, eu vivenciei isso na pele domingo, né? Eu fiz algumas coisas aqui num curso que eu tinha aprendido sobre fazer. Eu fiz panificação, né? E confeitaria. E há muito tempo eu não pratico, muito tempo mesmo. E aí, no domingo, eu decidi fazer, e eu tava só com os ingredientes que eu ia usar, mas a forma de manipular, puxa, eu já fiz isso tal, e fiz. Assim, durante o curso, óbvio, né? Você tenta decorar, até para que você se dê bem. Tudo bem que é um curso muito prático, né? Eu acho que pela prática você acaba exprimindo aí a aprendizagem de uma forma mais objetiva, mais clara. Então, de fato, deu super certo e tem muito sentido isso. O irmão fez curso, sabe fazer panetone? Tá, é uma coisa que eu nunca fiz. É. Você faz o que você fez domingo? Desculpa a curiosidade. Imagina, eu fiz baguetes e tortas doces. Muito bem. Os alunos, eles gostam de provar essas coisas na aula, tá? Ah, é? E o professor também. Ah, é. Amém, alunos? Ó, a desvantagem de fazer remotamente é isso. Como é que a gente faz agora? Ah, hoje em dia a tecnologia chega, tem motoboy, iFood. delivery. Nessas horas a gente paga. Não, tô brincando, brincadeira. Curiosidade, a minha esposa, ela gosta muito. Eu tô perguntando, Johnny, porque a gente aqui em casa, a minha esposa está fazendo pães também. Legal. E agora o próximo passo é fazer massa de macarrão, massa fresca. Super simples. Inacreditável. A gente já viu uns vídeos, aí, a internet, né? E a gente está assim se preparando para fazer. Mas legal. Parabéns, Legal. pastor. Mas olha, pastor, no dia que Deus tocar também, deixa Deus te usar, tá? Amém, é isso aí. Agora, voltando, lembra da aula semana passada que o Comênios falava sobre ensinar a todos de todas as formas e de forma prática? A prática. A prática. Felipe, fala aí. Você lembrou do que você fez do seu curso porque você praticou a prática. E aí, né? Quer comentar alguma coisa, filhote? Aqui é só dar uma ilustração, né? Essa questão do decorar e do aprender. É como você pega um manual de instrução de qualquer coisa. Eu posso decorar esse manual de instrução. Vamos supor, de uma furadeira. Eu sei como ela funciona, eu sei onde liga, eu sei qual que é a voltagem, a potência, sei tudo sobre ela. Agora, usá-la é diferente. Então, na vida, a gente, da mesma forma, as escrituras. Eu posso decorar as escrituras, os 66 livros. Agora, como que eu aprendo as escrituras? Praticando. Sim. E quanto mais a gente pratica, mais entendido a gente fica sobre determinada coisa, né? Então, é isso que ele quis, o professor Piaggi, ele enfatiza bem, e espantosamente o Brasil está da forma que está em relação à educação, propositalmente. No brasileiro foi colocado aí, né? E foi acostumado a ser assim.
né? Não é, como eu disse, não é por falta de verba, não é por falta de nada, não. Foi se levando o brasileiro a esse ranking péssimo. E isso reflete na igreja, inevitavelmente. Sim, Esse a gente é ranking fruto do meio, como eu disse dias atrás, lembra disso, né? Somos fruto do reflete meio. dentro da igreja. Não tem como fugir. Né? Mesmo dentro da igreja, a gente fala, não, não, mas não tem. Seria tão bom se não fosse, né? Mas, É. infelizmente, muitas vezes, a gente acaba sendo afetado até dentro da igreja, né? Ô, Beleza, pastor, Fiote. Oi? pastor, algo Alô? muito legal que eu lembrei também Ah, agora que ele falou que os cursinhos que se fazem é a constatação cabal que a escola não falhou, né? funciona. Exatamente. Que houve alguma coisa de errado, Impressionante. né? É Impressionante muito mesmo. legal. É interessante isso, né? Mas nesse aspecto até uma questão política, né? Porque se existe o cursinho, é óbvio, né? É uma deficiência do que a gente vê no dia a dia nas escolas. No entanto, ele está lá, ele existe, e ele está lucrando com isso. Então, me parece ser Então, vantajoso, né? Manter do jeito que está. Porque alguém então, está mas ganhando. na realidade é que assim, você vai ver a prova. Eu vou até fazer o comentário, você vai entender agora, pastor. Quando ele fala sobre o cursinho, ele fala o seguinte: o cursinho, segundo a maneira em que ele trabalha, né, professor, a ideia que dá é que o cursinho é uma coisa tipicamente brasileira, que nasce no Brasil. Eu não sei te dizer, mas a maneira em que ele aborda ali, ele aborda como se fosse o cursinho fosse uma, Muleta. uma ferramenta totalmente brasileira. E qual é a ideia que ele dá? É que ele fala assim que alguns anos atrás, três engenheiros, ou quatro, não me recordo agora, ele menciona que são alguns engenheiros, viram que o ensino brasileiro estava um fiasco e eles se reuniram para tentar resolver um problema de educação. E, e aí ele até faz uma. E é legal, por que eu estou gastando esse tempo aqui, meus irmãos? Porque, olha, aqui a aula dele, assim como os demais vídeos do professor Piazzi, a gente tem que ouvir várias vezes, viu? Porque ele é um gênio. Ele é um gênio na pedagogia, na didática. Pode ver que a maneira em que ele se comunica, ele fala, inclusive, que o fator emotivo é o que faz com que a gente crie carinho pelo ensino. Porque ele menciona que uma das coisas pelas quais o ensino se torna prazeroso é quando o ensino tem vínculos emotivos, o fator emotivo. E todo grande professor, segundo ele, precisa ter esse viés, de saber ter essa característica, não de ser um bobo da classe, mas de passar um conhecimento de uma forma onde o aluno se sinta importante, onde o aluno se sinta, é, vamos dizer assim, a aula e a didática elas sejam cativantes. Pode ver que lá ele brinca, ele é picante, mas ele é cativante. E quando ele fala sobre o lado emotivo, é que ele diz que o que faz com que o nosso aprendizado se torne maior é esse fator emotivo. Todas as vezes que nós utilizarmos de uma característica mais para o lado emotivo, ou seja, a gente vai dar uma aula no colégio, na escola ou na faculdade ou aqui, e a gente tem esse trato não só técnico de transmitir o conhecimento, mas tem um lado mais afetivo, o aluno se torna mais receptivo. E aí, voltando, ele menciona que o cursinho foi criado por alguns engenheiros que viram que o ensino estava em decadência, e eles falaram assim: como que a gente vai resolver esse problema em um ano? Sendo que eles vão ter que aprender durante um ano matéria da vida toda. E aí, então, eles criaram um cursinho. E aí ele fala que o cursinho é a prova de que o ensino é uma decadência no país. Porque um país onde o ensino é bom não precisa de cursinho. E aí ele mostra estatisticamente isso, e aí ele também começa a mostrar que nós, como brasileiros,
gostamos apenas de decorar e não de aprender. Então, a proposta dele era criar o hábito de estudar. Em outras palavras, ter prazer em aprender. A segunda proposta dele, que ele deixa até como uma máxima, que é a máxima desses 4 ou 3 engenheiros, e ele até comenta o seguinte, ó, não foram os pedagogos que resolveram esse problema, foram engenheiros. Porque o que faz o engenheiro? Ele até comenta. Qual é a proposta de um engenheiro? Resolver problema. O que o engenheiro faz por excelência? Ele resolve problema. Ele constrói um prédio melhor, com menos gasto, mais seguro, desenvolve ele resolve problema. Tanto é que a definição de engenharia, engenhar, é criar. Então, esses 4 engenheiros, 3, eles criaram um cursinho. Criaram uma metodologia. Podem ver que num cursinho tem 200 alunos, todos focados em aprender, em silêncio, diferente do ensino médio. E aí eles estão ali inseridos naqueles assuntos, e aí eles naturalmente vão aprendendo. E aí esses engenheiros disseram uma frase que até o Piaget melhorou, que são 4 letrinhas, que é aula dada, aula estudada. Aula dada, 2 palavras, aula estudada. Ou seja, aí ele acrescentou a 5ª, aula dada, aula estudada hoje. Pode ver, irmãos. Guarda isso. Estou gastando esse tempo, irmãos. Isso daqui não é inútil, tá, meus irmãos? Inclusive eu preciso parar a gravação, que já deu 1 hora. Tá bom? Só um segundo.